A chuva caía com força naquela tarde cinzenta em São José dos Campos. As ruas escorregadias refletiam os faróis dos carros que corriam apressados, tentando escapar da tempestade que se aproximava. Kaká, dirigindo seu SUV preto recém-lavado, voltava de uma reunião com uma ONG local sobre projetos sociais. Estava pensativo, ouvindo uma música instrumental suave no rádio, quando, ao dobrar a esquina da Rua das Camélias, um vulto atravessou de repente a pista. Ele freou bruscamente. O som agudo dos pneus ecoou na rua molhada. O carro derrapou levemente, mas conseguiu parar a tempo. A poucos metros do capô, uma senhora de idade avançada, molhada da cabeça aos pés, tremia de susto ao lado de uma bicicleta antiga carregada com sacolas de verduras e raízes amarradas com cordas de sisal. As sacolas haviam se soltado com o impacto da freada, espalhando cenouras, couves, batatas e coentros pelo asfalto. Kaká saiu do carro imediatamente, com o coração acelerado. Seu instinto de atleta ainda ativo, correu até a senhora para ajudá-la. Senhora, a senhora está bem? Me perdoe. Eu não a vi, disse, preocupado, oferecendo a mão. A senhora olhou com olhos arregalados, respirando com dificuldade, mas sem responder. Ao invés disso, seus lábios começaram a tremer, e lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto enrugado. Ela estendeu a mão trêmula, tocou o rosto de Kaká com a ponta dos dedos. Com a voz embargada, murmurou: Mateuzinho, é você, meu filho. Kaká ficou paralisado. Que? Sussurrou, achando que tinha ouvido errado. A senhora então caiu de joelhos, em meio às verduras espalhadas, e o abraçou pelas pernas com força surpreendente para alguém tão frágil. Você voltou. Eu sabia que um dia voltaria para mim. Mãe nunca esquece do rosto do filho. Pessoas nas calçadas começaram a parar e observar a cena. Alguns reconheciam Kaká. Outros apenas viam um jovem famoso sendo abraçado por uma senhora aparentemente confusa. Uma mulher comentou: coitada, deve estar com problemas de memória. Isso acontece muito com idosos sozinhos. Kaká, sem saber o que dizer, tentou se afastar delicadamente. Senhora, a senhora deve estar me confundindo com outra pessoa. Eu não sou seu filho. Meu nome é Ricardo, mas me chamam de Kaká. Não importa o nome que usam agora, insistiu a senhora, com olhos suplicantes. Eu reconheço seu olhar. Aquele olhar assustado quando caiu da árvore e cortou o joelho. Você sempre chorava escondido. Eu sou sua mãe. Por favor, não me deixe de novo. O coração de Kaká apertou. Ele se ajoelhou ao lado dela e ajudou-a a levantar. Vamos sair da chuva, tudo bem? Seu carrinho e suas verduras. Eu vou ajudá-la. Ele recolheu as sacolas molhadas, as verduras manchadas de lama e as colocou novamente na bicicleta enferrujada. Com a outra mão, segurou firme a mão da senhora, que sorria aliviada como uma criança que reencontra um brinquedo perdido. No carro, enquanto dirigia devagar, Kaká lançava olhares discretos pelo retrovisor. A senhora olhava para a janela como se estivesse em um sonho. Meu nome é Carmelita, disse de repente, mas você me chamava de mãezinha. Kaká respirou fundo. Dona Carmelita, para onde devo levá-la? Para casa. Ué, disse com naturalidade. Nossa casa é perto do Mercado Velho, na Rua das Laranjeiras. Lembra? Tem um pé de manga enorme na frente. Sem discutir, Kaká seguiu as indicações. Quando chegaram, parou o carro diante de uma casinha simples, com paredes descascadas e uma cerca de madeira torta. No quintal, de fato, havia um pé de manga enorme, cujos galhos avançavam sobre a rua. A senhora desceu sorridente, como quem voltava de um longo passeio. Entra, meu filho. Vou preparar um café quentinho. A casa por dentro era como um relicário do passado. Paredes cobertas de retratos antigos, móveis de madeira escura, uma estante com santos e velas acesas. Em um canto da sala, havia uma moldura com a foto desbotada de um menino de cabelos cacheados e olhos brilhantes. Kaká se aproximou. É, Mateus? Perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Sim, meu anjo. Desapareceu numa noite de tempestade, há muitos anos. Fomos à feira vender milho.
e no caminho de volta houve um acidente. Depois disso, nunca mais o encontrei, mas sempre senti que estava vivo. Eu rezei tanto, e hoje Deus me trouxe você de volta. As palavras dela o deixaram sem chão. Por mais que quisesse negar, algo dentro de si sussurrava que não podia simplesmente ir embora. Ela não parecia estar bem mentalmente, mas havia verdade naquele olhar. Cacá preparou o café enquanto ela se acomodava numa poltrona gasta. Conversaram por horas. Dona Carmelita falava de lembranças como se tivessem acontecido ontem, embora algumas estivessem confusas. Dizia que Mateus adorava suco de caju, que detestava matemática e que uma vez havia fugido de casa para seguir um circo. Cacá apenas ouvia, com um nó na garganta. Quando o relógio marcava quase 9 da noite, ela adormeceu na poltrona, sorrindo. Cacá a cobriu com uma manta. Antes de sair, deixou seu número anotado sobre a mesa, mas ao chegar no carro, ficou imóvel por longos minutos. Olhou para casa pela janela e, num impulso, pegou o telefone. Olá, Otávio. É o Cacá. Eu tenho um caso especial para você. Quero saber tudo sobre uma senhora chamada Carmelita da Rua das Laranjeiras. Acho que ela perdeu um filho há muitos anos. E acho que precisa de mim agora mais do que nunca. Na manhã seguinte, o céu de São José dos Campos estava limpo, mas a cidade ainda carregava o cheiro de terra molhada da chuva da noite anterior. O sol filtrava-se timidamente pelas janelas da pequena casa de Dona Carmelita, aquecendo levemente o ambiente. Cacá retornou cedo, antes mesmo que os primeiros feirantes montassem suas barracas no mercado velho. Em suas mãos, trazia uma sacola com pães frescos, frutas e um pote de requeijão caseiro que comprará na padaria da esquina. Ele não sabia ao certo o que o motivava a voltar, mas algo dentro de si o empurrava na direção daquela senhora que, por alguma razão, tocará seu coração. Ao bater na porta, ouviu passos lentos e cuidadosos. Dona Carmelita apareceu com os cabelos soltos, um lenço amarrado no pescoço e um avental florido, como se estivesse esperando alguém há muito tempo. Ao vê-lo, seus olhos se iluminaram. Eu sabia que voltaria, meu filho, disse com ternura, abrindo espaço para ele entrar. Cacá sorriu, mas não respondeu de imediato. A dúvida ainda lhe corroía a mente. Ela realmente acreditava que ele era Mateus. Seria prudente continuar alimentando esse engano. Sentaram-se à mesa da cozinha, onde ela já preparava café coado na hora e cuscuz de milho com manteiga. Enquanto comiam, Dona Carmelita falou como se a conversa de ontem tivesse acontecido há anos. Contava sobre a infância de Mateus com detalhes e amor. Cacá ouvia atentamente, tentando entender os limites entre a memória real e as criações da mente fragilizada da senhora. Algumas histórias pareciam coerentes, outras completamente desconexas. Em um momento, ela disse que Mateus havia ganhado um troféu de futebol em uma escola que nem existia mais. Em outro, que ele adorava colocar sal na manga verde, um costume que, curiosamente, Cacá também tinha desde pequeno, mesmo sem saber de onde veio. Foi nessa confusão entre fatos e fantasias que Cacá percebeu algo. Dona Carmelita não estava completamente fora da realidade. Havia lapsos, sim, mas também havia pontos de lucidez que mostravam que sua mente lutava contra a névoa do tempo. Ela sofria de uma espécie de demência parcial, provavelmente agravada pelo trauma da perda do filho e pela solidão. Dona Carmelita, posso te perguntar uma coisa? Disse Cacá, enquanto ajudava a lavar os pratos. A senhora já foi ao médico recentemente? Ela hesitou. Faz tempo, às vezes esqueço. Mas não gosto de hospitais. Eles sempre me dizem que é coisa da idade. Cacá pegou o pano de prato e enxugou as mãos. Eu conheço um médico de confiança. Podemos marcar uma consulta, só para saber como a senhora está. Ela sorriu, mas com um olhar perdido. Tudo bem, se for com você, eu vou. Mas só se você prometer que não vai desaparecer de novo. Cacá ficou sem palavras por alguns segundos. Ele sabia que não era Mateus, mas não conseguia dizer isso a ela. Em vez disso, assentiu. Eu prometo. Nos dias seguintes, Cacá passou a visitar Dona Carmelita quase todos os dias. Levava compras, organizava a casa,
lia em voz alta os salmos que ela tanto gostava. Ele não apenas supria suas necessidades básicas, mas preenchia o vazio que há anos consumia aquela mulher silenciosamente. Em troca, recebia algo que nenhuma fama ou fortuna lhe dera: uma sensação de pertencimento genuíno, de laço afetivo verdadeiro. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, estivesse fazendo algo que realmente importava. Enquanto isso, o detetive Otávio iniciava as investigações. Visitou cartórios antigos, arquivos da prefeitura, hospitais e orfanatos da região. As pistas eram escassas. O acidente que Dona Carmelita mencionava, segundo os registros, ocorrerá há cerca de 28 anos. Um ônibus que levava feirantes para o interior perdeu o controle e caiu num barranco. Houve mortes, feridos e 2 desaparecimentos registrados, uma mulher e uma criança de aproximadamente 5 anos. O nome da criança: Mateus da Silva. Otávio entrou em contato com Cacá. Ricardo. Consegui localizar os documentos do acidente. Há registros oficiais e uma matéria de jornal da época. Mateus desapareceu na confusão. Nunca foi encontrado, e a polícia encerrou o caso 2 anos depois, arquivado como sem solução. Cacá ficou em silêncio, absorvendo a informação. E nenhuma pista do paradeiro dele. Não por enquanto. Mas um detalhe me chamou a atenção. Havia uma ONG, chamada Anjos do Vale, que ajudava crianças desaparecidas naquela época. Talvez alguém de lá possa lembrar de algo. Enquanto Otávio seguia com a investigação, Cacá mergulhava cada vez mais no universo de Dona Carmelita. Descobriu que ela havia sido professora primária durante 40 anos, muito respeitada na comunidade. Seus ex-alunos ainda passavam de vez em quando para deixar flores ou um doce. Muitos se entristeciam ao vê-la assim, com a memória falha, mas se sentiam impotentes. Numa tarde ensolarada, Cacá a levou ao parque da cidade. Sentaram-se sob uma árvore frondosa. Crianças corriam ao redor, e um menino de cabelo cacheado passou chutando uma bola. Dona Carmelita sorriu emocionada. Ele corre como Mateus. Lembra? Você também corria assim. E caía igualzinho. Cacá olhou para o menino, depois para ela. Me conta mais sobre ele. Mãe, disse, sem pensar. Ela olhou para ele surpresa, e lágrimas surgiram nos olhos. Você me chamou de mãe. Sim, chamei. Porque, no fundo, é assim que me sinto. Dona Carmelita o abraçou com força. Eu sei que talvez não seja real, mas obrigada por me deixar sonhar de novo. Naquela noite, Cacá tomou uma decisão. Não diria mais que não era Mateus. Se aquela mulher via nele o filho perdido, isso lhe trazia alegria e sentido à vida. Ele aceitaria esse papel, pelo menos até que a verdade sobre Mateus fosse descoberta. Passou a dormir em um quartinho da casa dela alguns dias na semana. Levava roupas, comprou um colchão novo, ajeitou a torneira que vazava havia meses. Os vizinhos comentavam, emocionados com o gesto do filho que voltou. E mesmo que soubessem que aquele jovem famoso não era realmente Mateus, ninguém ousava quebrar o encanto que se formava. Em uma dessas noites, Dona Carmelita teve um pesadelo. Acordou assustada, chorando. Ele caiu no rio. Eu vi. Eu tentei segurar, mas minhas mãos estavam escorregando. Gritava, confusa. Cacá correu para acalmá-la. Foi só um sonho. Está tudo bem. Eu estou aqui, mãe. Ela o abraçou com força, soluçando. Você voltou mesmo. Cacá acariciou seus cabelos. Nunca mais vou te deixar sozinha. E assim, naquela casa simples, entre cuscuz e histórias repetidas, um vínculo nasceu. Não de sangue, mas de afeto. Cacá, o ídolo dos campos, descobria ali o significado de uma família que o chamava não pelo que era aos olhos do mundo, mas pelo que despertava no coração de uma mulher que só queria amar e ser amada. Enquanto isso, Otávio telefonava com uma nova pista. O céu de São José dos Campos amanhecia encoberto por nuvens esbranquiçadas, como se o próprio tempo hesitasse em revelar o que estava por vir. Cacá estava na varanda da casa de Dona Carmelita, com uma xícara de café na mão e os olhos fixos no horizonte.
Ao seu lado, a senhora de cabelos grisalhos cortava folhas de couve com uma delicadeza quase sagrada, murmurando músicas antigas enquanto trabalhava. Para qualquer um que visse aquela cena, pareceriam mãe e filho numa rotina comum. Mas dentro de Cacá, o coração batia em compasso de ansiedade. O detetive Otávio havia prometido ligar assim que tivesse novidades, e ele sentia que o momento estava próximo. O telefone tocou às 8h13. Cacá atendeu de imediato. Ricardo, aqui é o Otávio. Preciso que você venha até minha sala. Encontrei algo grande. Sem pensar duas vezes, Cacá beijou a testa de Dona Carmelita e disse que iria resolver uma coisa rápida. Ela apenas sorriu e respondeu: volta logo, Mateuzinho. Vou fazer aquela canjica que você gostava. No escritório modesto de Otávio, sobre a mesa de madeira escura, havia uma pasta com papéis antigos, fotografias e cópias de arquivos públicos. Demorou, mas consegui, disse Otávio, abrindo a pasta com cuidado. Lembra da ONG Anjos do Vale que mencionei? Eles ajudaram crianças desaparecidas por mais de 20 anos. Vasculhei os arquivos com autorização judicial. Olha isso. Ele mostrou a Cacá uma ficha desgastada pelo tempo. Nela, havia a foto de uma criança com olhos expressivos e cabelos cacheados. O nome, Mateus da Silva, idade aproximada de 5 anos, encontrado sem documentos após um acidente de ônibus na estrada da Serra Velha. A ficha dizia que ele foi acolhido pela ONG por apenas 5 dias antes de ser transferido para um orfanato em Cruzeiro, no interior paulista. Eu fui até Cruzeiro ontem, continuou Otávio. O orfanato fechou há anos, mas consegui localizar uma ex-funcionária, Dona Iraci. Ela lembrava do menino. Cacá se aproximou, incrédulo. Segundo ela, o menino era muito tímido, mas desenhava o tempo todo. Tinha um desenho que ele sempre fazia. Uma casa com um pé de manga na frente e uma senhora de cabelos brancos na janela. O mais impressionante, ele usava um colar de couro com um botão costurado, que dizia ser da roupa da mãe. Cacá sentiu um arrepio subir pela espinha. A casa de Dona Carmelita tinha exatamente esse pé de manga. E a tal senhora da janela era ela. Não havia dúvida. O que aconteceu com o menino? Perguntou Cacá, a voz embargada. Foi adotado por uma família de São Luís do Maranhão. Mudaram-se para o norte do país. Depois disso, não houve mais notícias. Mas, Otávio puxou outra folha. Encontrei um registro recente de um homem chamado Mateus Barbosa da Silva, engenheiro civil, morando em Belém. A data de nascimento coincide. E veja isso. Ele estendeu uma foto digital impressa. Na imagem, um homem com olhar sereno e cabelos escuros. Cacá sentiu o chão sumir. Era como olhar uma versão adulta da criança da ficha. Você acha que é ele? Sussurrou Cacá. Não tenho dúvidas. Sem perder tempo, Cacá embarcou naquela mesma tarde para Belém. Levava consigo uma cópia da ficha, a foto de Dona Carmelita e um retrato antigo de Mateus emoldurado que ele pegara escondido da estante da casa. No voo, seu pensamento era um redemoinho. O que diria? Como se aproximar? E se ele não quisesse saber da mãe? E se já tivesse outra família? Belém estava quente e úmida. Cacá alugou um carro e foi direto para o endereço fornecido por Otávio, um prédio simples, próximo ao centro. Subiu os degraus com o coração na boca e bateu na porta do apartamento 302. Demorou alguns segundos, mas a porta se abriu. Um homem, de expressão cansada, mas gentil, olhou com curiosidade. Pois não? Desculpe incomodar. Meu nome é Ricardo, mas todos me conhecem como Cacá. Estou aqui por causa da senhora Carmelita da Silva. O homem arregalou os olhos. Minha mãe? Perguntou, confuso. Cacá explicou tudo. Mostrou os documentos, as fotos, contou a história do acidente, do orfanato, da busca incansável. Mateus, pois era ele. Sentou-se no sofá, atônito. Eu sempre tive sonhos com uma senhora me chamando de meu anjinho. E com uma árvore grande. Nunca entendi de onde vinha. Era a sua casa. Era sua mãe. Mateus levou as mãos ao rosto, emocionado. Eu fui adotado com 6 anos. Nunca souberam meu nome verdadeiro. Minha mãe adotiva já faleceu.
Sempre senti que algo faltava. Então venha comigo, disse Cacá com firmeza. Ela está viva e espera por você todos os dias. Mas há um detalhe. Mateus o encarou. Ela não sabe que você ainda está vivo. Sua mente, fragilizada, confunde lembrança com realidade. E me vê como você. Eu não tive coragem de desmenti-la. O silêncio tomou conta do ambiente. Mateus respirou fundo. Eu preciso vê-la. 2 dias depois, de volta a São José dos Campos, o sol brilhava forte. Dona Carmelita descansava na poltrona, ouvindo uma música no radinho antigo. Cacá entrou primeiro. Mãe, trouxe uma visita. Ela abriu os olhos e sorriu. Mais um amigo seu? Cacá assentiu. Pode ser. Mateus entrou devagar, com os olhos marejados. Ao vê-lo, Dona Carmelita franziu o senho. Por um momento, o tempo parou. Mateuzinho, sussurrou ela, com voz quase inaudível. Mateus caiu de joelhos à sua frente. Mãe, sou eu. Voltei. Ela o tocou no rosto, como havia feito com Cacá no primeiro dia. Mas dessa vez, seus olhos se encheram de lágrimas conscientes, como se algo dentro dela se reconectasse. Eu sabia, meu filho. E então choraram. Um choro profundo, de quem se encontrou depois de uma vida inteira de desencontros. Cacá observava de longe, com um sorriso discreto. Seu coração estava em paz. Havia cumprido uma missão. Mas algo mais forte ainda o mantinha ali. O carinho, a ligação que formou com aquela mulher não se apagaria. Ele sabia disso. A casa de Dona Carmelita, outrora silenciosa e triste, agora pulsava com vida. Nos dias que se seguiram ao reencontro com seu filho Mateus, algo extraordinário acontecia. Sua lucidez voltava aos poucos, como uma brisa suave varrendo a névoa de anos de solidão e dor. O olhar perdido foi dando lugar a expressões mais firmes, os esquecimentos se tornaram menos frequentes e as histórias, antes desconexas, passaram a ganhar ordem, sentido e clareza. Era como se a presença do filho tivesse acendido novamente a chama de sua identidade. Mateus, por sua vez, ainda estava em processo de assimilação. Voltar para uma cidade onde nada mais lhe era familiar, encontrar uma mãe biológica que acreditava ter perdido para sempre, e lidar com um homem que, sem ter obrigação alguma, cuidou dela com amor genuíno. Tudo isso o deixava comovido, confuso, mas profundamente grato. Você não faz ideia do que fez por nós, Cacá, disse Mateus numa noite, enquanto os 3 jantavam cuscuz com carne de panela. Você salvou minha mãe e me deu a chance de conhecê-la de verdade. Cacá sorriu, humilde. Eu só fiz o que meu coração mandou. Desde o dia em que quase a atropelei, algo me dizia que minha vida estava prestes a mudar. E mudou. Dona Carmelita olhava os dois com ternura. Meus 2 filhos, um do sangue, o outro do coração. A frase calou fundo nos 2 homens. Era verdadeira. Aquele laço não se desfaria. Mesmo com Mateus ao lado, Dona Carmelita continuava chamando Cacá de meu filho. E ele nunca mais se referiu a ela como Dona Carmelita. Para ele, era mãe. Algumas semanas depois, a história do reencontro milagroso ganhou as redes sociais e os jornais. Não demorou para que repórteres, apresentadores e curiosos batessem à porta da casa, na Rua das Laranjeiras. Cacá, sempre discreto, tentava manter a exposição sob controle, mas sabia que aquela visibilidade poderia ser usada para algo maior. Foi então que surgiu a ideia: por que não transformar tudo aquilo em um projeto de impacto social? Sentado com Mateus e um advogado de confiança, Cacá expôs seu plano. Quantos idosos, como Dona Carmelita, vivem sozinhos, esquecidos, sofrendo de perdas e com a mente à deriva? Quantas famílias estão desfeitas por falta de informação, por burocracias, por falhas do sistema? Eu quero criar uma fundação. Um espaço onde histórias assim possam ter novos finais. Mateus, agora reerguido, com nova perspectiva de vida, concordou imediatamente. Vamos chamá-la de Fundação Carmelita. O projeto saiu do papel em tempo recorde. Com apoio jurídico, psicológico e voluntários vindos de diferentes estados,
a Fundação Carmelita começou a funcionar em um casarão reformado doado por um antigo patrocinador de Kaká. O espaço acolhia idosos em situação de abandono, oferecia atendimento médico e psicológico, e também tinha uma equipe especializada em localizar familiares desaparecidos. O lançamento foi emocionante. Dona Carmelita, vestida com um vestido azul que guardava há décadas, cortou a fita de inauguração ao lado de seus 2 filhos. Com lágrimas nos olhos, ela declarou: "Se minha história serviu para trazer esperança a outras mães, então tudo valeu a pena." O impacto foi imediato. Casos começaram a chegar de todo o país. Um senhor que reencontrou a filha perdida há 20 anos. Uma mulher que pensava que seus pais haviam morrido e os reencontrou vivos, com a ajuda da equipe da fundação. Histórias de dor que, com dedicação, viravam histórias de reencontro. Enquanto isso, a vida em casa seguia simples e feliz. Kaká dividia seu tempo entre os compromissos profissionais e as visitas regulares à mãe. Às vezes, apenas para almoçar, outras para ajudá-la a regar as plantas ou escutar antigas canções no rádio. Mesmo com Mateus presente, o vínculo entre ele e Carmelita permanecia inabalável. "Você sabia que ele ainda me chama de mãe?" disse ela rindo para Mateus, enquanto regava as plantas. "E deve continuar chamando." "Por que é?" "Ué", respondeu Mateus, sorrindo. Em uma tarde tranquila, enquanto tomavam chá no quintal, Carmelita segurou as mãos dos dois e disse: "A vida me levou por caminhos que eu nunca imaginei. Perdi, sofri, quase enlouqueci. Mas Deus me deu 2 presentes, um filho que nasceu de mim, e outro que nasceu do meu amor. Vocês são as 2 metades do meu coração." Kaká não conteve a emoção. Levantou-se, abraçou a senhora com carinho e sussurrou: "Mãe, a senhora me ensinou o verdadeiro significado da palavra família. E por isso, nunca vou te deixar." O tempo passou. A Fundação Carmelita se consolidou como uma das instituições mais respeitadas do país no trabalho com idosos e pessoas desaparecidas. A casa na Rua das Laranjeiras virou ponto de referência, símbolo de afeto, superação e esperança. E Kaká seguiu sua vida pública, mas com um propósito novo: usar sua voz, seu nome e seus recursos para reconectar laços, restaurar memórias e lembrar ao mundo que amor, muitas vezes, é escolha, e que laços de coração podem ser tão ou mais fortes que os de sangue. No fim, o menino que quase passou despercebido por uma senhora na chuva se tornou a ponte entre o passado e o presente. E Dona Carmelita, que esperou anos por um filho, ganhou 2. Porque quando se planta amor, a colheita é sempre abundante.